Lula usou o palanque do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em São Paulo para retomar o discurso de campanha. O presidente voltou a prometer picanha e cervejinha para a população. A gente vai fazer com que o povo possa voltar a comer a tal da picanha que tinha desaparecido. Eu prometi. Tem muita gente que não sabe o carinho que o povo tem com picanha. Mas uma picanhazinha no final de semana, com a família reunida, os amigos reunidos e uma cervejinha gelada, é tudo que a gente quer. E vocês perceberam que a comida está baixando. Lula disse ainda que venceu a eleição, mas não derrotou o bolsonarismo. Na sequência do discurso, o presidente lembrou o episódio envolvendo a suposta agressão ao filho do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Agora vocês têm que estar preparados, porque nós derrotamos o Bolsonaro, mas não derrotamos os bolsonaristas ainda. Os malucos estão na rua, ofendendo pessoas, xingando pessoas. Isso é democracia. Quando você entrar num restaurante, se tiver uma pessoa que não gosta de você, ótimo, ela não é obrigada a gostar, mas ela não é obrigada a te xingar, não é obrigada a te ofender, como aconteceu esses dias com Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma, que um canalha não só ofendeu ele, como bateu no filho dele. Paulo Eduardo Martins, muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao Oeste Sem Filtro para iniciar a nossa semana. Vale lembrar aí nesse episódio que na semana passada o presidente Lula chegou a chamar os suspeitos de hostilizarem o ministro do Supremo Alexandre de Moraes de animais selvagens e disse ainda, abre aspas, que essa gente precisava ser extirpada. Importante lembrar aqui. Boa noite, Paulo. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Silvio. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, essa fala do Lula, primeiro que ele reescreveu Titãs, né? Comida é picanha, bebida é cerveja. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente tem fome de liberdade, Lula. A gente tem fome de garantias constitucionais. Coisas que o seu discurso não compreendem. Ele está dando uma ordem para a militância petista. Quando ele diz que os bolsonaristas estão soltos nas ruas, é preciso entender ali o termo bolsonarista, o que significa isso em lulês. Em lulês, isso é equivalente aos fascistas, que em esquerdês é equivalente a mal absoluto. Eles pegaram fatos históricos altamente repugnantes e usaram o termo que era definido para designar aqueles grupos protagonistas daquela época e carimbaram agora em quem quer que seja que não interesse à esquerda, é o fascista, que representa o mal absoluto. E contra o mal absoluto você pode tudo. Não precisa nem ter a moderação da lei, porque a moderação no combate ao mal absoluto é um serviço ao mal absoluto. Seria essa a estrutura do pensamento lulista. Então, ele faz essas definições, fala isso em público, fala isso para o seu público específico, que é muito importante essa diferença. Ele estava ali para uma plateia de sindicalista, que é o pessoal da ação política petista. Isso pouco tem sido notado. E isso vai incorrer em ações futuras. Ele dá uma palavra de ordem, é uma declaração, mais uma, de guerra, de fato, aos adversários, ao grupo que não votou nele, não é necessariamente apenas a agentes políticos, e faz um afago, um aceno ao ministro Alexandre de Moraes. Quando ele fala sobre poder entrar num restaurante e ser respeitado, ele está certo. O problema é que ele não pratica isso, o grupo dele não praticava isso. A ação política individual sobre elementos políticos foi o petismo quem organizou, quem estreou isso no Brasil. O Lula, há pouco tempo, esse mesmo Lula aí que está falando esse tipo de coisa, ele determinou que sindicalistas cercassem deputados e esposas de deputados nas portas de suas casas para constranger, para intimidar e para fazer esses parlamentares agir conforme os petistas queriam. Então, esse é um Lula em essência,
O Lula 2002, que todo mundo aí, o pessoal da estética, que tinha nojinho estético do Bolsonaro, imaginava que estava colocando na presidência, ele não existe. Ele existiu por um período. O Lula essencial sempre foi esse, se escondeu, e agora, depois de sentir-se onipotente ao sair da cadeia, ele não tem nenhum problema em aflorar esse Lula, em deixar transparecer. Então, está aí colocando os seus bate-paus, né, para ir atrás dos seus adversários, faz um afago ao ministro Alexandre de Moraes com algo que ele entende que certamente faria ao gosto do ministro, que é dizer que entregou, inclusive, um brasileiro para uma autoridade estrangeira, um brasileiro que ainda não foi condenado. Se praticou os atos que dizem que praticou, vai ser condenado, porque há lei para isso, mas não foi condenado, e o chefe de Estado, aquele que representa os brasileiros, entregou um brasileiro na bandeja. Esse é o regime lulista, ou você está com eles, ou você tem todo o ódio, toda a disposição, inclusive, certamente, em pouco tempo, todo o peso estatal contra você.